Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar de um banco de dados bem interessante, totalmente gratuito, que é o MariaDB. Não é a esposa do JoséDB, mas é um banco de dados aí que surgiu a partir de algo relacionado com família, etc. Que o MariaDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados, banco relacional que surgiu como fork do MySQL, criado pelo próprio fundador do projeto após a aquisição pela Oracle. Então eu andei dando uma olhada na historinha por cima do MariaDB. Parece que foi o banco de dados aí que surgiu, né, com a possibilidade dessa compra do MySQL como uma instituição maior e o medo ou pelo menos isso que eu estou falando é uma opinião minha, não de lugar nenhum. Eu só estou compilando o que eu li e colocando o meu ponto de vista. Então, imagino que eu tenho um código aberto aí e alguma empresa vai comprar, talvez vai blindar ou gerar algum custo em cima desse código. Fiz uma cópia aí, que seria uma cópia desse código, mudei a carinha dele, o nome, e eu continuei esse trabalho aí de open source e comunidade e tudo mais. E aí nasceu o MariaDB aí, que nada mais é do que um MySQL com outra cara e talvez até algumas features a mais por conta de como é uma comunidade de desenvolvedores que atuam em cima dele. Acredito que as features ou as novidades acabam saindo um pouco mais rápido do que um produto que é adquirido com um ambiente corporativo bem maior, que exige uma série de processos, validações antes de lançar alguma coisa no mercado. Então, em resumo, o MariaDB basicamente é um MySQL com outra cara. Então, esse é meu ponto de vista aí. Pode ser que eu esteja equivocado em alguma colocação, mas é assim, eu gostei. É um banco de dados assim que você talvez não terá problemas aí com questão de licenças. Porventura, o MySQL em algum momento começar a ser pago, mas vamos lá. Dentre as vantagens, eu achei nesse site chamado evo.com.br, ele cita, por exemplo, que ele permite maior transparência e participação no desenvolvimento. Então, o MySQL ainda é um código open source com algumas limitações, porém o Maria ele é totalmente aberto aí para qualquer tipo de alteração. As atualizações são entregues mais constantemente, conforme eu citei, né? Talvez não tenha muito processo para lançar alguma coisa nova. Lógico que um mínimo de processo, ou um processo tem, mas se tratando de um ambiente corporativo é bem mais rápido. Ele proporciona mais e melhores recursos. Então, quando você, igual eu citei também no exemplo anterior, se eu tenho um leque de desenvolvedores que gostam de contribuir e são altamente capacitados e o número deles é maior, é evidente que eles consigam disponibilizar recursos melhores. Diz que ele é mais performático que o MySQL, então isso teria que ver mesmo na prática. Ele cita aqui 3 a 5%. A questão do gratuito, realmente ele é totalmente gratuito, sem nenhum asterisco. Altamente compatível com o MySQL. Isso aqui eu senti na pele porque como eu instalei o MariaDB primeiro para fazer a POC, ele já ocupou minha porta 3306 e ele apareceu lá no meu workbench do MySQL lá bonitão, querendo que eu mexa nele. Eu falei, não, cara, eu vou usar o seu gerenciadorzinho aí, seu gerenciador que já vem embutido na instalação. Por sua vez, ele é bem bacana também. Vamos dar uma olhada na carinha? Quando eu coloco para abrir esse gerenciador do Maria, né? RAID SQL, ele pede para a gente criar uma sessão. Então, se eu não tivesse nenhuma sessão salva aqui, eu venho em novo, coloco o nome, eu especifico aqui qual que é o servidor. Eu vou apagar aqui para não ficar bagunçado. Então, você preenche basicamente aqui, servidor, usuário, senha, porta. Bom, sem muito estresse. Abriu uma interface bem bacana. Ele já abre aqui alguns esquemas para mim, sem muito segredo também. Botão direito, criar novo, banco de dados.
Nome do banco de dados, ele cita aqui a questão da região, né, que vai ser criado a formatação dos meus dados. Eu não lembro qual que eu coloquei, mas é algum latim aqui, provavelmente relacionado à nossa região. Criei o nosso banco de dados chamado de POC MariaDB. A criação de tabela é bem parecida com o Workbench, então new table, nome da tabela, coluna, nome da coluna, ID, o tipo do dado, bastante opção também, tamanho, se fosse no varchar 50 por exemplo, permitir nulo, etc. Olha a opção aqui de doação, ó. Beleza, botão direito, não necessidade, porque ele já abre um preview aqui a edição. Então nós criamos uma tabela cliente, uma coluna chamada ID do tipo varchar 50 e uma coluna nome do tipo varchar 50 também, e ela permite nulo, não precisa aqui, pode deixar sem. Ok, salvando. Primary key, botão direito em cima desse jogo da velha, ele dá a opção de você colocar como primary key ou unique, etc. Então a gente já fez isso com coluna ID. Consulta. Sintaxe SQL padrão, ponto e vírgula para separar uma instrução da outra. Não possui nenhum registro no banco de dados. Vamos dar uma olhada no código. O código ficou bem tranquilo, porque como se trata de uma conexão que é semelhante ao MySQL e a gente está usando a Entity Framework, ficou bem fácil aí de a gente fazer esse CRUD. Então no Startup Configure Service a gente fez a injeção do contexto, fazendo uso da biblioteca do MySQL. Se a gente for vir aqui no NuGet, a gente vai perceber que a biblioteca é essa tal de Pomelo Entity Framework Core MySQL. Não vem nada com o nome de MariaDB, é engine do MySQL mesmo. E aqui a gente está fazendo a questão do repositório, que é a injeção do repositório, injeção de dependência. Contexto, sem nenhum segredo, meu construtor, eu estou repassando para o meu DB Context meus options, que é a connection string, né, que vem através do app settings, conexão Maria, banco de dados, servidor localhost, user ID root, senha 25456, o nome do banco, POC MariaDB. Nosso index, consultor injetando um logger em repositório listar no meu objeto, que é uma enumerable, né, uma lista de clientes, que vai ser exibido na tela a cada linha. O meu for each, que é a navegação linha a linha, dentro de uma tabela, o cabeçalho, o corpo, e cada linha eu vou receber o ID e o nome com os botões de delete e edit. Fazendo uso do header page aqui, né, que é o redirect. A minha rota já é o ID, próprio ID. Um JavaScript só para dar um alerta de confirmação de exclusão. Já era. Meu edit, mesma linha de raciocínio, meu construtor injetando o logger e o repositório. O get, obtendo o meu cliente para exibir no input. O meu post, devolvendo essa informação da tela para o banco de dados e eu mandando para o botão atualizar. O meu delete, aqui não precisa ser um task, assim, beleza. Ele cai no meu get com o ID e eu chamo o meu excluir. Create, mesma coisa, injetando meu log, meu repositório, meu get não faz nada, retorna para a própria página. Quando cai no meu post, eu crio um novo ID, porque não é incrementável, e persiste esse cara no banco de dados. Meu create e meu edit é igual, praticamente. Um formulário contendo um input que vai ser enviado para a minha tela da controller. O edit ele possui um input a mais, que é o meu hidden field, que vai armazenar o meu ID quando vier do back e devolver quando for para o delete, para o edit.
para controller. Meu repositório também ficou bem tranquilo, igual aos demais projetos. Interface, implementa a interface. Meu contexto ele é injetado aqui no construtor. Exclusão, eu obtenho o cliente, find e removo ele da minha lista de clientes do contexto. Tem um try catch aqui desnecessário. Listar clientes to list. Selecionar clientes first default ID. Persistir clientes add clientes. Save change, confirmar. E o update a mesma coisa. Beleza? Vamos rodar para ver como ficou? Voilà! CRUD com MariaDB. Maria salvou. Ok, sucesso. Vamos lá. José. Ok. O José não faz parte do MariaDB. Vamos excluir. E MariaDB está escrito errado. É MariaDB. Sucesso. Voltou. Bom, tá aí nosso CRUD do MariaDB. Esse banco de dados aí, que é uma alternativa para a gente fazer aí web applications no Visual Studio com .NET Core. É bastante performático, rápido, fácil de manusear, fácil de usar, gratuito. E para fazer download também, se colocou no Google lá, download do MariaDB, ele já traz para a gente aí também a página de download, bem tranquilo. Sistema operacional Windows, arquitetura estilo 86 ou 64. Apertou o download, eu acredito que cerca de 200 megas aí já vai estar disponível para você instalar e já sair utilizando. Beleza? Valeu pessoal, até a próxima.